Bom, pessoal, o que eu irei fazer agora? Né? Utilizando a fonte, tá? Então eu vou deixar um pouquinho de lado esse gerador, então vou aproximar aqui. A fonte, usando só a fonte, eu irei alimentar aqui um resistor. Então deixa eu chegar aqui perto. Aqui, vamos ver, tá focando aí. Aqui um resistor de 100 ohms, marrom, preto marrom. Vou ligar uma tensão, vou alimentar com uma tensão e analisar como que acontece com a corrente e mostrar para vocês a função do limitador, tá? Então eu vou deixar aqui um pouco de lado. Vamos aqui. Isso. Vamos lá. Então, utilizando um cabinho. Lembrando, pessoal, essa fonte é uma fonte assimétrica, tá? Existem fontes que conseguem gerar valores, por exemplo, de menos 15 volts, 0 e mais 15 volts, e você pode regular essa quantidade, tá? Então aqui eu vou gerar somente um nível de tensão. Estou tirando aqui esses botõezinhos aqui para justamente conseguir encaixar esse cabo, né? Às vezes, se você tem um bananinha aí, um cabo banana, você consegue inserir direto. Bom, aqui no protoboard, né? Lembrando sempre, como que é no protoboard, pessoal? Os pontos em comuns são esses pontos que estão na horizontal, certo? Então, aqui como eu estou usando cada ponto na coluna separada, aqui então não tem uma comunicação, eu tenho uma sequência de pontos do lado direito e uma sequência de pontos do lado esquerdo e colocados de forma independente, né? Esse lado é independente desse, mas esses pontos são todos comuns. Então, o que está nessa fileira, esse é o mesmo ponto. Então, como eu quero ligar essa fonte nesse resistor, eu coloco num ponto em comum no qual está a perninha do resistor. Então, eu venho aqui e coloco aqui, certo? E do outro lado, vamos colocar aqui direito, tá mais ou menos. E aqui, vou colocar também desse lado, certo? Creio que foi... Opa, tá meio ruim aqui. Vamos lá. Aí, ó. Beleza? Agora, ó, eu gerei aqui, tô gerando aqui 8 volts, ele já está consumindo um certo nível de corrente. Se eu aumentar a tensão, automaticamente vai aumentar a corrente, uma vez que você sabe que V igual a R vezes I. Então, como o resistor é de 100, eu estou gerando 10, então se eu dividir 10 por 100, ele vai dar 0,1. É lógico aqui, por exemplo, não está indicando 0,1 ainda, porque provavelmente esse resistor tem uma certa tolerância. Olha, ele está quente, hein? Está aquecendo. Esse resistor aqui, ele é de baixa potência, né? Então, eu tenho que diminuir um pouco aqui, senão ele começa a fumegar aqui, né? Então, ó, se eu aumentar bastante, ó, né? Olha, ele está consumindo corrente, 0,1, né? Estou colocando 13 volts aqui, já está começando a sair uma fumacinha, não sei se vocês conseguem observar aí, né? É que o consumo da corrente está alto para esse resistor, olha lá, ok? Olha o cheirão de queimado, né? Fiz de propósito aqui para mostrar para vocês, porque esse resistor é um resistor de baixa potência, então a partir do momento que passa uma corrente excessiva, ele já começa a queimar, né? Já não aguenta esse tipo de corrente. Isso porque eu utilizei um resistor de 100 ohms propositadamente para vocês enxergarem aqui o nível de corrente. Então eu vou agora colocar um outro resistor, tirar aqui que ele está quente, olha lá. E vou colocar aqui um resistor de 1K, né? 1K é um valor relativamente alto para esse nível de tensão, vai produzir corrente muito baixa. Por mais que eu coloque aqui 15 volts, ó, ou próximo de 15, 13,
praticamente não tem corrente indicada aqui. Não é que não existe, é que são 13 dividido por 1000 daria 13 mili, né? Então ele nem consegue indicar aqui no valor de corrente, né? Perceba que quando eu liguei aquele resistor, aqui já começou a aparecer corrente. E veja bem, eu deixei o meu limitador em 2 amperes. Então, com bem menos de 1 ampere, o resistor já começou a queimar, né? Mas aqui, com valor alto de resistência, no caso alto para esse tipo de aplicação, né? Ele não apresenta, por exemplo, quase nenhum nível de corrente. Uma coisa interessante, então vou pegar um outro resistor aqui. Eu tenho aqui alguns resistores. Vou pegar novamente o de 100. Né? Vou pegar aqui um resistor de 100. Mais um. Né? E vou mostrar para vocês o limitador. Né? Vamos ver se eu consigo regular o limitador. Se bem que a quantidade de limitação de corrente começa em 0,6. Eu acho que a corrente estava baixa. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma arte aqui e colocar 2 resistores de 100 em paralelo para dar 50 ohms. Então quer dizer que a corrente vai aumentar ainda mais, né? Então coloquei 2 aqui em paralelo, ó, né? E vamos analisar aqui o que vai acontecer. Opa, saiu aqui. Um momentinho. Aqui. Vou abaixar aqui a tensão. Vou limitar agora a corrente mais. Vou deixar no mínimo em 0,6, né? Então, quando atingir 0,6 ele vai cortar. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Então, se eu começar a aumentar aqui... creio que isso daí não vai acontecer, não. A corrente tá muito baixa, né? Então aqui ele já até aqueceu aqui, ó. Eita, não vou perder mais esses 2 resistores, não. Então eu vou fazer diferente, né? O que eu vou fazer? Vou diminuir ainda mais o valor da resistência. Aqui eu estou colocando um de 4,7. É bem pouco mesmo, né? O valor da resistência. Então eu vou pegar um resistor aqui de 4,7. Vou segurar aqui porque ele tá escapando. Então vamos lá. Olha lá. Opa! A fonte agiu, né? Então, a hora que atingiu acima de 0,6, ela agiu. Não deu nem tempo de aquecer muito o resistor, né? Ó. E então ela segura para que não haja, por exemplo, queime, né, na verdade, aí o resistor, igual aconteceu com esse quando eu fiz aquele ensaio. Bom, pessoal, aqui eu tenho um multímetro, né, que a gente usa muito em bancada eletrônica, e eu irei explicar o funcionamento e como eu utilizo para fazer as medidas. Muitos já sabem utilizar, mas às vezes comete alguns erros que a gente tem que tomar um certo cuidado. Veja bem, aqui eu tenho as escalas, né, que é de tensão, de corrente, de continuidade, de valores de resistência, né? Então eu vou passar por cada uma delas explicando como utilizá-las, ok? Então, nessa parte aqui do multímetro, essa escala, né, aqui em branco, onde eu tenho o símbolo da tensão, vou colocar bem perto aqui, né? O símbolo da tensão com 2 tracinhos é para medir tensão contínua, ok? Então, quando eu utilizo e estou gerando uma tensão contínua nesse equipamento, nessa fonte, ligar aqui para mostrar para vocês, o que indicar aqui de tensão, né, automaticamente eu consigo medir através do multímetro. Lógico, o que eu tenho que tomar cuidado é para colocar numa escala, né, que esse valor de tensão não ultrapasse. Então, se eu estou gerando 5 volts
eu tenho que usar na escala de 20, justamente porque se eu colocar na escala de 2, ele vai dar overload e eu não vou conseguir medir, né? Ah, mas então eu posso usar, por exemplo, escalas maiores de 200? Pode, porque na verdade a escala está acima do valor de tensão. A diferença é que se você também utilizar uma escala muito acima do valor gerado, você perde um pouco de precisão, né? Mas tudo bem, você pode fazer essa medida. Aqui do lado, indo para o lado direito, eu tenho a região para medir tensões alternadas. Então aqui observa aqui o Vzinho com o símbolo do macenoide. O que ele indica aqui? Isso que é importante. O que o multímetro indica quando está medindo contínua e o que ele indica quando está medindo alternada? Quando eu coloco para medir tensão contínua, pessoal, ele vai medir o valor médio. Lembra disso? O valor médio, por que eu falo do valor médio? Se ele for contínuo já, um valor constante, ele vai indicar o valor constante que está aqui na fonte. Mas eu posso ter uma função do tipo retificada em meia onda ou retificada em onda completa, né, e querer medir o valor médio. Então eu posso usar o multímetro para medir o valor médio desse tipo de onda. Tá? Então, lembrando que aqui ele também mede sempre o valor médio de qualquer função. Se eu tenho uma onda quadrada, né, no qual meio período ela está em 0 e meio período ela está em 5 volts, né, na média ele vai dar 2,5. Então, se eu colocar um multímetro, ele vai medir 2,5. Né? É importante isso, por quê? Porque às vezes você tem uma forma de onda desconhecida, você só tem um multímetro, mede o valor médio, ele dá 2,5, você acha que às vezes esse valor de tensão é constante, em 2,5. E às vezes não, às vezes é uma onda quadrada de 0,5 volts. Né? E aí eu preciso do osciloscópio. Né? Aqui, para esse lado, então, eu meço a alternada e ele indica o que, então? O valor RMS, não é o valor de pico, tá? Então, isso é importante também. O valor indicado no visor é o valor RMS. Nessa parte aqui da escala, pessoal, é para medir corrente contínua, né? Aqui é o símbolozinho de corrente contínua. Esse multímetro não mede corrente alternada, então ele mede corrente contínua. Aqui as escalas, ó, até 200 microamperes, até 2 miliamperes, 20 e 200 miliamperes. E aqui, quando eu quero medir um valor um pouco elevado de corrente, acima de 200 miliamperes, até 10 amperes, eu consigo medir. Porém, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu tenho que mudar o conector aqui de miliampere para ampere, que é esse lado de cá. Isso aí eu vou explicar depois com mais detalhes. Nesse outro ponto eu meço a transistor, o ganho do transistor. Então, quando a gente estiver trabalhando lá com transistor, eu vou explicar um pouco como a gente consegue fazer esse tipo de medida. Nesse ponto, é para medir, por exemplo, diodo, né? Se o diodo está funcionando corretamente, e também ele consegue medir continuidade. Então, né, para ver se, por exemplo, existe uma conexão junto. Então, ó, vou ligar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? É aquela para medir continuidade. Se eu conecto aqui um no outro, né? Vamos colocar aqui. Ele dá aquele valorzinho, né? Aquele apitinho, né? Certo? Então eu vou tirar aqui para continuar, depois a gente entra em mais detalhes das conexões de entrada. Aqui eu estou medindo resistência, então os valores de resistência. Lembrando que se eu deixar aqui, ele mede até 20K. Né? Então valores de resistência acima disso, eu tenho que mudar para 200K ou 2 mega, né? Bom, basicamente ele é muito simples esse multímetro. É só para a gente utilizar em bancadas de eletrônica para iniciantes, né? Ele é um multímetro relativamente simples, justamente para que o aluno possa brincar e eventualmente, às vezes, cometer algum vacilo, né? Ele é um multímetro relativamente barato.
Veja bem, aí eu falo vacilo. O que seria ou cometer um vacilo? Bom, o que acontece, pessoal? Sempre quando eu meço tensão, eu tenho que medir em paralelo com o componente que eu estou medindo. Então, para medir tensão é bem tranquilo. Por quê? Porque a impedância, ou seja, a impedância de entrada, a resistência de entrada, no caso do multímetro, fica extremamente alta e não tem um problema de eu danificar o aparelho. Porém, quando eu vou medir corrente, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Para medir corrente, é como se o multímetro fosse a continuidade do fio. Eu tenho que medir em série. E ao colocar o multímetro no circuito, ele não pode alterar os parâmetros do circuito, né? Então é como se eu colocasse uma continuidade de um fio. E dessa forma, quando eu coloco para medir corrente, a impedância aqui fica muito baixa. Se eu meço uma tensão e ele está na escala de corrente, eu posso danificar o meu multímetro, né? Então, no laboratório, a maioria das medidas a gente faz com tensão, né? E no corrente a gente mede de forma indireta, depois eu vou explicar como a gente faz isso, certo? E os conectores? Aqui é o comum, então o preto sempre colocado aqui no comum. E se eu for medir tensão, se eu for medir continuidade, resistência tal, e correntes em miliampere, eu uso o vermelho aqui nesse pino. Quando que o vermelho vai para esse pino? Somente quando a corrente é acima de 200 mili, para eu medir na ordem de ampere, ok? E que eu vou fazer agora um exemplo, colocar aqui um exemplo para medir a tensão dessa fonte. Vamos lá, vou dar uma acelerada no vídeo aí. Olha lá, pessoal, então eu estou gerando 5,2 volts e aqui, medindo no multímetro, né? O que eu fiz aqui, só para mostrar para vocês. Deixo aqui, eu coloquei a ponta, o positivo aqui na entrada no vermelho e o negativo aqui no preto, só para medir a tensão que está saindo aqui dessa fonte. Então aqui tem 5,2 e aqui está indicando 5,35. Existe uma certa diferença, né, de precisão. Veja bem, quando eu falo da escala, né, que a gente está medindo, eu posso colocar em 200? Eu posso. Percebe que ele fez uma aproximação? Ele já colocou aqui 5,4. Vamos pôr aqui. Né? Ó, 5,4. Né? Deixa eu colocar assim. Tudo bem? Se eu coloco em 20, ele dá uma precisão melhor, 5,35. Ele estava aproximando esse 5 para 5,4. E se eu coloco em 2, errado, overload, aí ele não consegue medir. Nem é bom porque você também dependendo do nível de tensão, você força o multímetro. Então, se eu aumentar aqui um pouco aqui a tensão, ele vai aumentando aqui. E aqui é o ajuste fino, ó. Aquilo que eu falei, ele tem um ajuste bem fino, ó, de tensão, né? Percebe? Então isso é muito bacana quando eu quero ter um ajuste um pouco mais fino. Aqui um ajuste mais grosso, a gente fala, né? Olha lá. Ok? Né? Medindo tensão contínua, né? Aí agora, no próximo vídeo, eu colocarei aqui um gerador de função e vou utilizar também o multímetro para medir tensão alternada e também medir alguns valores aqui médios para vocês analisarem o princípio, né, de funcionamento e operação desse multímetro, né? Antes, né, só lembrando que se eu quero medir resistência, eu venho aqui, ó, né, coloco aqui, ó, por exemplo, em resistências,
Vamos pegar aquele de 100 ohms. Então, vou colocar aqui, ó, em 200, porque ele mede até 200, né? Então, aqui está medindo, na verdade, esse valor, o valor da resistência de entrada aqui do meu equipamento. Então, vou tirar aqui. Então, vou aproximar um pouco. Deixa eu aproximar, né? Venho aqui, ó, e colocarei aqui. Olha lá, é um resistor de 100, colocando aqui. Olha lá, ele dá 100,6, é aquela tolerância, por isso que ele estava dando uma corrente menor um pouco, né? Ele tem um pouquinho, um valor um pouquinho acima, né? É uma tolerância, né? Eu posso utilizar outra escala? Eu poderia usar essa escala aqui, ó, de 2K, só que ele vai perder um pouco de precisão. Olha lá, era 100, alguma coisa, agora ele está pondo 101 e tal, né? Agora eu tenho outro resistor, que é o resistor de 1K, né? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, nessa escala de 200, a hora que eu colocar aqui, ele não vai medir, porque justamente ele está com o valor acima da escala, certo? Então, ele não vai conseguir medir. O que eu tenho que fazer? Vim aqui colocar em 2K, né? E assim eu consigo medir com certa precisão. Olha lá. Percebe? Esse resistor não é 1K, ele é 989. Poxa, é o próximo. Ah, mas professor, eu quero usar a escala lá de 200K. Você pode utilizar para medir, porque a escala está acima do valor do resistor. Mas você vai perder precisão. Percebe? Ele indica 1K, porque ele está aproximando. Quanto mais próximo você está na escala, mais preciso você consegue esse valor de medição. Olha que interessante, eu já vou passar por aqui, aproveitando a medição aqui com o multímetro, eu vou mostrar para vocês como que a gente mede o diodo. Estou com o diodinho aqui, né? Aproximando aqui para vocês enxergarem o diodo. O que dá para enxergar que é importante é que essa linha indicada de cinza, né, indica o sentido no qual ele conduz, que ele conduz aqui da esquerda para a direita. Então esse aqui é o anodo e esse aqui é o catodo. Então, como que eu utilizarei o multímetro para medir, por exemplo, se esse diodo está funcionando corretamente? Primeiro, eu coloco aqui na escala para medir diodo. Olha aqui, observa aqui o símbolozinho do diodo, ok? Então, vou colocar aí o símbolozinho do diodo. Utilizarei o terminal, que seria a ponta de prova vermelha, seria o terminal positivo, né? Então, conduzindo o terminal positivo, colocarei aqui, né? E o terminal negativo, né, seria o preto. E a hora que eu coloco, o que ele me indica? Aquele valor ali, ó. Vamos colocar 400. E aí, o que seria esse valor de 400? 400, pessoal, seria o valor de tensão de joelho do meu diodo, né? No caso aí, seria 400 milivolts. Seria como se fosse 0,4, né? Milivolts. Tá certo que normalmente os diodos não indicam exatamente aquele 0,7, 0,3, né, que a gente costuma encontrar ali, por exemplo, na teoria. Aqui ele está próximo de 0,3, é a tensão do joelho do diodo, né? Como se fosse ali a tensão da barreira de depleção dele, né? Então ele está conduzindo bem dessa forma. E se eu colocar de forma reversa, ele dá uma resistência alta, então ele não indica nada ali, né? Então um valor elevado quer dizer que ele não conduz quando eu coloco ele de forma reversa. Então, voltando para cá, direto ele coloca lá 0,399. Então, isso aqui seria um de germânio, né? Então, ele está indicando um valor aí de 0,399. Veja bem, eu posso medir também utilizando
a escala de resistência, sabia? Porque assim, se ele está conduzindo de forma direta, ele deve ter uma resistência muito baixa. Então eu coloco aqui e ele está indicando mesmo, ó, próximo de 200 ohms, né? Mas se eu colocar ele de forma reversa, a resistência tem que dar alta. Vamos lá colocar aqui, ó, mudar aqui os valores. Vou colocar até em k ohm aqui para ver como que fica. Vamos ver a medida. Opa, maior que isso. Será que está em mega? Né? Isso de forma reversa. Olha lá. Né? Ele está ali na faixa de 600K, quase meio mega, quando ele está de forma reversa. Ok? São duas formas para medir, medir o diodo utilizando o multímetro, para ver se ele está funcionando corretamente. Então, a próxima aula eu vou pegar o gerador de funções e fazer as medidas também utilizando o multímetro com o gerador de funções para a gente analisar valores médios e tal, qual que seria o valor RMS senoide e assim por diante. Né? Então, uma pausinha aí, vamos para a próxima aula.